PCP, para de criar problema. Não é essa a definição, mas bem que poderia ser, porque o PCP é um setor que arruma problema com todo mundo. Arruma problema com as vendas, com as compras, com a engenharia, com a produção. PCP é um arrumador de problema. Causa problema e o pessoal não se dá bem com o PCP. Ainda mais se for nas vendas. O pessoal de vendas não gosta de PCP. É difícil de ter amizade entre os dois, hein? Planejamento e controle da produção. Esse é o nomezinho que define o PCP. O PCP é um setor que ele define o que vai produzir, quando produzir, como produzir. É o PCP que vai ser meio que o maestro ali da produção de uma empresa, de uma indústria. O PCP ele vai conversar com vendas, com compras, com produção, com logística, com todo mundo. O PCP é por isso que ele vai arrumar tanta briga, porque o PCP ele vai juntar tudo aquilo ali para conseguir saber o que entregar e como entregar para o cliente final. Vamos separar aqui o PCP, então, em três segmentos. Vamos definir o que é o planejamento, o que é o controle e como que é feita a programação da produção. O planejamento, o PCP, ele vai definir aí em médio e longo prazo. Basicamente, ele vai saber ter uma demanda das vendas ou então um histórico das vendas e naquele período ali ele vai definir esse planejamento, o que vai ser feito e como vai ser feito o produto para o cliente final. E número 2, nós temos a programação do PCP, que seria a programação, eu diria que é mais de curto prazo ali, que seria feito diariamente ou semanalmente até o final do mês, o que o PCP vai produzir. Então ele vai saber quais são as máquinas que estão disponíveis, o que é prioridade, o que no meio da semana ali o cliente pediu que seja mais prioritário, e ele vai ser basicamente mais voltado para semana e para o dia, ou até para o final do mês, como eu disse, com base nessas demandas que ocorrem aí no dia a dia, que quem trabalha no PCP está acostumado ou precisa começar a se acostumar, porque é muito, diria que isso aí é muito frequente. Em segundo lugar, nós temos aqui a programação do PCP. O que seria a programação? Eu gosto mais de definir que seria mais aquilo que acontece no dia a dia, que acontece na semana ou até o final do mês, que com base nas vendas ou com base no histórico, o que é que está sendo programado ali na semana, com base nas máquinas que estão disponíveis. Então, considera muito os recursos humanos, quais são os operadores que estão disponíveis naquele momento, as máquinas que estão com demanda e, basicamente, e que é o principal, é o que o cliente está pedindo durante a semana. Então, o cliente normalmente ele pede algumas coisas que sejam mais prioritárias para entregar e na programação ali diária e semanal é o que o PCP define. Isso aí é mais próximo da data atual. Em terceiro lugar, a gente tem o controle do PCP. O PCP ele precisa controlar aquilo que ele está produzindo. Então, é no controle que ele vai controlar os dados, ele vai controlar se precisa ter alguma alteração durante o dia, durante a semana. Ele basicamente ele vai dizer o que tem que ser feito primeiro, o que não tem que ser feito primeiro, se aquilo que está sendo feito durante a semana está certo, não está certo, se teve algum problema numa máquina. O pessoal que trabalha na produção sabe, se tiver um problema numa máquina, tem que alterar a produção, ou aquela máquina para, tem manutenção. Então o PCP ele vai fazer esse controle. E basicamente é muito importante os dados que o PCP coleta durante a semana. Então, se tiver dados ali com setup de máquina, ou os dados de início e pausa, isso aí vai gerando um histórico ou até uns dados com um período mais curto, porque esses dados o PCP consegue calcular e ter uma previsibilidade do que pode acontecer aí nas próximas semanas ou até no próximo ano. Então, os dados do PCP, eles são muito importantes para isso. São dados que ele vai utilizar agora e vai utilizar também no futuro para prever demandas. Mas o PCP também trabalha com tecnologia e é muito importante vocês saberem que tem como a gente aplicar em pequenas, pode ser pequena empresa, pode ser média empresa, tem como a gente aplicar tecnologia no PCP também. De forma quase gratuita, em alguns casos gratuitas, que vai ser essa primeira que eu vou dizer, que seria o Power BI. Tem como aplicar o Power BI Desktop, que é gratuito, no PCP, e aí você consegue fazer a eficiência global dos equipamentos, você consegue ter alguns dados de lead time, dependendo muito dos dados que nem eu disse ali, que você pode coletar, ou então você pode criar uma planilha no Google Sheets, por exemplo, ou no Excel. Se você não tiver um servidor, se tiver é melhor ainda, porque consegue
linkar com o ODBC, por exemplo, isso aí é uma situação que pode acontecer. Então, você pega essa planilha, esse pequeno dado que você tem, e você consegue gerar dashboards e KPIs, tanto para você quanto para a direção, mas consegue ter em tempo, praticamente em tempo real, tudo que está acontecendo ali. Então, vocês conseguem colocar isso na produção de vocês. Então é importante saber que tem tecnologia para isso. Se você tem uma pequena empresa, uma média empresa, saiba que dá para fazer isso, desde que pelo menos o programador tenha uma noção de Power BI, e isso aí é extremamente necessário. Hoje em dia, o programador ele precisa ter uma noção de indicadores e como fazer esses indicadores terem dados para ele tomar uma decisão. Mas precisa ter esses dados para gerar esse conhecimento e esses insights para tomada de decisão. Outra ideia de tecnologia também é o Kanban. Dá para colocar um Kanban digital dentro dessa produção. Você consegue usar o Trello ou o ClickUp. São softwares que têm versões gratuitas. Dá para fazer, o gratuito seria só para uma pessoa ou duas pessoas, mas com um pequeno preço conseguem colocar isso para mais alguns setores. A minha indicação é que use isso aí para pelo menos um setor a mais. Por exemplo, a engenharia, o que acontece normalmente é que a engenharia quer saber onde é que estão as peças do protótipo, normalmente é assim que acontece, em qual setor que está a peça ou o que está acontecendo, se tem uma coisa está concluída, ou foi para retrabalho. Então, eu indicaria colocar aí o Trello. O Trello é uma boa ideia, porque ele consegue movimentar os cards em quais setores estão. Então, vocês fazem ali uma matriz, né? Uma coluna com os setores e onde a peça A está. Então, na medida que ela foi avançando, vocês vão avançando ali os cards do Kanban. Eu indico isso em pequenas empresas e não em grandes empresas também, porque senão seria uma quantidade de dados muito grande e vocês não conseguiriam colocar todas as peças. Mas começar pela engenharia é uma boa ideia. Então, se você trabalha aí no PCP da sua empresa e quer fazer alguma coisa assim, quer dar uma ideia para a direção da empresa, isso aí é uma boa ideia. Você tentar colocar o Trello ou algum outro software gratuito que tenha Kanban e aí possibilitar pelo menos que a engenharia saiba onde é que estão as peças que eles vão precisar para criar o protótipo. Se vocês querem melhorar um pouquinho mais, sem gastar muito, tem o RP Next que já usaria ali, seria uma base aberta, né, com código aberto. Conseguiria colocar no PCP de vocês também, que aí precisaria configurar um pouco mais e teria que ter um pouco mais de conhecimento. Mas é uma boa ideia para quem não queira investir num RP muito caro. Isso aí já ajudaria bastante. Para quem não tem nada, se for uma pequena empresa, eu indicaria o RP Next ou outro RP que seja de baixo custo ou alguma coisa assim. Mas isso aí também é uma tecnologia para melhorar sua produção. Aí uma quarta ideia de tecnologia que daria para implementar em PCPs de pequenas empresas seria vocês usarem o Google Forms para criar alguns formulários e colocar QR Code, imprimir os QR Codes em OPs e vai ali com o celular mesmo, com tablet, alguma coisa parecida, vocês conseguem ler esse QR Code e ali vai ter informação de parada de máquina ou quantas peças produziu ou se teve algum retrabalho também. Isso é uma coisa bem simples para fazer, daria para fazer e para quem não tem nada de tecnologia, já daria para começar com isso aí. E uma última ideia aqui de tecnologia para colocar essa pequena empresa numa indústria 4.0, que seria o pontapé inicial. Não indicaria coisas muito deslumbrantes assim, que muitas empresas oferecem, mas dá para usar um sensor ESP32 para pelo menos vocês saberem se a máquina parou, se não parou, o ciclo de produção. Então, se a máquina começa a ter uma produção ali, começou a peça e a máquina foi acionada, em quanto tempo ela para, e aí vocês teriam um ciclo da produção, ou então colocar dois botões ali se a máquina parou e o operador aperta para ver se parou por falta de peça, de insumo, ou então parou por alguma manutenção. Então daria para controlar isso aí e algumas coisas a mais com ESP32, que é um custo muito baixo, mas isso aí ajudaria muito a gerar dados para o Power BI e para a direção ficar sabendo e depois tomar decisões com base nisso, né? Então consegue prever até colocar no cronograma uma manutenção durante o ano, alguma coisa assim, mas consegue ter uma noção já com os dados que foram gerados pelo ESP32. Então, se você não sabia o que era PCP, agora você tem um pouquinho de conhecimento do que é um PCP, tem pelo menos os conceitos. E é importante saber que dá para colocar tecnologia no PCP. E eu vou pedir para vocês darem like no vídeo, se gostaram do vídeo, me seguir no Instagram, seguir aí no YouTube também, porque eu quero produzir mais conteúdos voltados para a indústria. Então, se você trabalha numa indústria, são ideias que eu vou trazer aqui para vocês apresentarem para a direção e para vocês aí, quem sabem, serem promovidos, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem um pouco mais, saber um pouco mais de tecnologia
e que dê para vincular isso com a produção e saiba que dá para vincular muita coisa, dá para vocês levarem muita ideia aí e, logicamente, se precisarem de ajuda, entre em contato comigo, me segue no Instagram lá, manda um direct e não esqueça de se inscrever no canal, tá bem? É isso, por enquanto é só e abraço. Tchau, tchau.